Pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa eletiva de Questões Humanitárias Internacionais, que é uma disciplina sobre a pandemia, sobre relações internacionais na pandemia. Essa disciplina vai ser não só gravada, como as aulas dela serão disponibilizadas no meu canal do YouTube, semelhante ao que eu fiz no semestre passado com a disciplina sobre China. E as razões são muito semelhantes, né? Acho que são temas que interessam a um público amplo, não só a nós aqui na UERJ, e que é interessante aproveitar esse momento da pandemia, das aulas online, para pelo menos poder compartilhar um pouco com outras pessoas, em outros programas, em outros cursos. Mas antes de falar um pouco do programa da nossa disciplina, eu queria discutir com vocês a razão para a criação dela. A gente já está quase há um ano com essa pandemia. E é evidente que, para muitos de nós, a gente não aguenta mais ouvir falar em coronavírus, a gente não aguenta mais as restrições que a pandemia colocou sobre a nossa vida. Então, para que ter uma eletiva sobre pandemia? Será que eu sou masoquista, né? Que eu gosto desse sofrimento? E, na verdade, é o contrário disso. A minha ideia de criar essa disciplina é porque eu acredito que falar sobre a pandemia é terapêutico. Conversar, trocar ideias, compartilhar as experiências ruins que a gente vem tendo ao longo desse ano e, quem sabe, trocar também algumas ideias sobre as coisas boas que eventualmente aconteceram, sobre maneiras que nós encontramos para lidar com tudo isso, pode ser algo que nos ajude. E pode ser interessante, inclusive, como um exercício intelectual, acadêmico, né, de crescimento. E eu montei esse curso também por uma vontade de conversar com vocês a respeito de uma série de leituras que eu fiz desde o início da pandemia sobre saúde pública, epidemias, os impactos econômicos, sociais e políticos do coronavírus. São temas que eu tenho abordado em lives, temas que eu tenho tratado em entrevistas, e por isso também a vontade de fazer algo um pouco mais formal com vocês no âmbito dessa letiva. E para muitos de nós tem sido um aprendizado duro, né, constante, sobre a importância da saúde pública nas relações internacionais. Como que uma série de atividades ligadas à política externa, ao funcionamento de organizações internacionais, são cruciais para que a gente tenha ou não vacina no posto de saúde da esquina. No meu caso, literalmente, eu moro do lado de um posto de saúde, então eu estou aqui, literalmente, da minha janela, vendo o lento desenrolar da vacinação ou a sua interrupção. E, ao mesmo tempo, eu sempre gosto de cursos e de aulas que abordem questões do cotidiano. E esse é um desafio particularmente importante para a nossa disciplina de relações internacionais. Com muita frequência, a gente sai de algumas aulas, de alguns debates de RI, pensando, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Como é que essas discussões impactam aqui no meu dia a dia, né, na minha casa, no meu trabalho, na minha família? E trazer as nossas discussões mais teóricas, mais conceituais de relações internacionais para fazer uma análise política da pandemia é uma excelente maneira de tentar construir essa ponte. Então, se no final desse curso vocês saírem com uma compreensão um pouco melhor, um pouco mais precisa do que significa essa experiência histórica da pandemia, né, de saberem comparar a vivência que a gente vem tendo aqui no Brasil com a de outros países, ou com a de outras épocas históricas, com as de outras epidemias, para mim, o objetivo desse curso terá sido alcançado. E uma das razões também pelas quais eu quis organizar esse eletivo é pensando no seguinte: a gente não está sozinho. Todos esses dramas, todas essas tragédias que cada um de nós está enfrentando na pandemia, não são coisas individuais que só nós experimentamos e que ninguém faz ideia do que está acontecendo. A gente tem literalmente bilhões de pessoas vivendo desafios semelhantes neste momento no mundo. E se a gente olhar a experiência histórica das epidemias do passado, das pandemias do passado,
a gente vai ver que o que nós estamos vivendo agora, na realidade, é uma experiência bastante típica da história humana. Toda a história humana é acompanhada por uma enorme quantidade de epidemias ou de pandemias. Então, essa experiência da quarentena, do isolamento social, do medo da doença, do medo da morte, da perda de entes queridos, de toda uma série de expectativas, de planos que foram interrompidos pela pandemia, nós não estamos sozinhos. Muitas outras pessoas viveram ou vivem isso. E aprender com elas, aprender com essas outras vivências, é algo também que pode nos ajudar nesse momento. Então, essa também é uma das motivações para a criação dessa letiva. E também pensando nisso, eu estou colocando como um trabalho de final de curso, né, como a segunda nota do curso, um trabalho de grupo envolvendo uma obra literária. A turma vai ser dividida em grupos e cada grupo vai ler uma obra de literatura relacionada com epidemia. Eu coloquei no programa da disciplina uma lista inicial de sugestões. Tem romance, tem peça de teatro. Então, são obras literárias como A Peste, de Camus, ou como O Diário do Ano da Peste, Daniel Defoe, que, apesar do nome diário, é uma obra de ficção, é um romance. Ele está descrevendo uma epidemia de peste que aconteceu muitos anos antes da publicação do livro. Tem uma peça de teatro, O Inimigo do Povo, do Henrik Ibsen. E vocês vão ver que, à medida que vocês conhecerem melhor esses outros exemplos de séculos diferentes, de outras sociedades, vocês vão ver que eles têm muito a ver também com aquilo que nós estamos fazendo nesse momento. E o programa da disciplina que eu montei para vocês, ele é uma combinação de dois tipos de abordagem. Ele tem alguns exemplos que falam de história, como são essas primeiras aulas do curso, e ele tem alguns exemplos que falam de países, que falam sobre coisas que estão acontecendo agora, mas em países diferentes. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma discussão de como é que foi a pandemia, como é que está sendo a pandemia nos Estados Unidos, na China, na América Latina. A gente vai falar sobre o Brasil por último, vão ser as nossas últimas aulas, e aí nós vamos ter tanto uma aula sobre a história brasileira e responder a epidemias, quanto sobre o Brasil na pandemia atual, né? Também para ter o máximo possível dessas várias experiências, dessas várias situações. Então, a ideia é que quando a gente chegue para discutir o Brasil no final do curso, a gente faça esse debate já tendo aprendido muito com esses outros exemplos, com essas outras experiências. E nós vamos falar também não só de países, mas também de algumas temáticas, né, que atravessam fronteiras. Então, a gente vai ter uma aula só sobre a Organização Mundial da Saúde. Como é que ela foi criada, como é que ela funciona, quais são os efeitos polêmicos dela, e por que ela e o multilateralismo, de maneira geral, estão saindo enfraquecidos dessa pandemia, ou estão mostrando uma debilidade ao longo desses últimos meses. Vamos ter uma aula sobre a relação da pandemia com o meio ambiente e o que o combate ao coronavírus pode nos dizer sobre o aquecimento global, sobre a mitigação do aquecimento global. Também são temas que estão muito em evidência nessa situação. Vamos ter uma discussão sobre os impactos econômicos da pandemia. Como é que o coronavírus está impactando na questão de crescimento, de pobreza, desigualdade. A Carolina está me chamando a atenção para que, e outros de vocês comentaram isso também, que o link para a pasta do Dropbox não está funcionando, que muita gente não estava conseguindo acessar. Eu vou passar de novo ele, vou passar agora diretamente para a pasta da pandemia. Se não funcionar, se vocês não conseguirem acessá-lo pelo link, me passem um e-mail e aí eu libero para vocês o acesso individual. A princípio, vocês deveriam estar entrando nessa pasta com os e-mails da turma.
com aqueles e-mails gerais, tipo, aí, 2019, não sei o quê. Bom, façam aí o teste, se não funcionar, me passem depois o e-mail. Mas, a princípio, com os e-mails da turma, vocês deveriam estar conseguindo entrar, e mesmo com os e-mails individuais, pelo menos deveria estar mostrando a pasta, mas dizendo que você não tem o acesso, né? Mas, enfim, se não funcionou, é só me avisar e depois eu libero para vocês. E ainda com relação aos e-mails da turma, eu queria reforçar para vocês, e eu já disse isso para alguns de vocês ao longo do fim de semana, que o e-mail da turma é absolutamente essencial como um instrumento de comunicação da chefia do departamento com vocês. Nesse momento de pandemia, é o único instrumento que a gente tem, porque a gente não está se encontrando pessoalmente. E muitas vezes, as perguntas que vocês estão me fazendo por e-mail são coisas que já foram explicadas na lista da turma. Então, a minha sugestão é que, antes de enviar um e-mail com uma pergunta, vocês olhem para a lista da turma, vejam se aquele assunto já foi abordado. Se ele não foi, vocês me passam um e-mail e eu respondo para vocês. O Sérgio está passando um outro link que ele está dizendo que está funcionando. Novamente, se não funcionou nenhum desses links, é só me enviar um e-mail depois da aula e eu vou lá e libero para vocês, ok? E na pasta tem o programa, na pasta tem os textos do curso, e na questão da plataforma AVA, né, que a Lara perguntou também, a gente está tendo muitos problemas técnicos com o LaTeX, que é o âmbito da universidade que faz essa plataforma. Muitos deles estão sendo resolvidos no fim de semana ou ao longo de hoje, mas nem todos os professores ainda conseguiram liberar as suas salas. Quando a gente terminar essa aula, eu vou colocar disponibilizado na plataforma AVA os PowerPoints de todos os cursos que eu estou dando. E vai ser que nem eu fiz no período passado, vai estar tudo na mesma sala, então é só você ver qual é a sua disciplina e baixar ali o PowerPoint que te interessa. E se você quiser baixar todos, pode baixar todos também. Esse material é público, fiquem à vontade, né, no que for útil para vocês, no que puder ajudar para vocês. Agora, uma particularidade deste curso sobre a pandemia é que ele tem muita atividade assíncrona. Metade do curso, na verdade, são atividades que vão acontecer fora deste nosso encontro semanal. Então, vocês vão ter muito, por exemplo, podcast, ou link para documentário, link para filme, né? Tem tudo ali colocado já no programa. Está tudo ali já bem explicadinho. E a ideia também é, primeiro, fazer um pouco a ponte com vocês por esse material de altíssima qualidade que eu estou encontrando mundo afora sobre a pandemia. Quer dizer, a gente está vivendo um momento muito especial, né, e o mundo inteiro está vivendo ao mesmo tempo a mesma experiência. E com uma tecnologia de informação e de comunicação que permite para a gente compartilhar tudo o que está acontecendo nesse momento de maneira instantânea. Então, assim, o material que eu estou usando com você está em inglês e português. Então, se você tem um conhecimento de línguas estrangeiras, o céu é o limite. Você pode participar de debates com pessoas nos Estados Unidos, na Europa, na China, onde seja, e todo mundo dando a sua perspectiva de como estão vivendo esse momento, de quais são os problemas, de quais são os desafios. Então, isso faz toda a diferença. E eu queria compartilhar um pouco com vocês o que eu tenho visto de melhor nesse tipo de material. E também é um incentivo a vocês vão ver que eu estou usando muito podcast no curso, no programa, porque também é um incentivo com vocês de que a gente use mais esses materiais no nosso curso de Relações Internacionais. Tem muita coisa boa que a gente pode e deve aproveitar. Então, o tempo inteiro a gente vai estar usando esses materiais, e o que vocês estiverem encontrando também de material interessante, alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês, é só usar ali, é só avisar a mim, avisar os colegas, e a gente também aproveita e faz uma discussão sobre isso. A Carolina Tomás está me dizendo que não tem acesso à plataforma AVA, a minha sala na AVA, o que talvez esteja acontecendo com aqueles de vocês que ainda não conseguiram a quebra de pré-requisitos e coisas do gênero. Me passem um e-mail que eu faço essa inclusão manualmente, não tem problema. Ok? Bom, vamos lá, então.
vamos começar pela discussão de hoje, que é uma discussão sobre o impacto que as várias epidemias tiveram na história. Ou, para colocar de uma outra forma, né, de uma forma mais direta, curta e grossa, né? Ok, o que a gente está vivendo é um momento horrível, muitas pessoas estão morrendo, muita gente está perdendo o emprego, mas isso causa um efeito de longo prazo? Isso muda? Uma grande epidemia muda a história humana? Muda uma sociedade? Muda um país? E o meu argumento para vocês é que sim, que isso muda. O que a gente está vivendo agora com o coronavírus, ou que aconteceram em outras epidemias anteriores, não é só um drama pessoal de quem perdeu, por exemplo, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um grande amigo. Vai para além disso. São acontecimentos que afetam sociedades inteiras e que, às vezes, pode ter um impacto no desenvolvimento econômico de um continente, em acelerar ou enfrear um pouco o desenvolvimento de uma determinada característica histórica. E o meu principal argumento para vocês no que toca a esta pandemia, né, ao que a gente está vivendo com o coronavírus, é que ela está sendo uma grande catalisadora. O que é um catalisador numa reação química? É algo que acelera uma reação química que já está em andamento. E o meu argumento para vocês é que a pandemia está acelerando uma série de transformações na sociedade global. Por exemplo, a ascensão da China e um relativo declínio dos Estados Unidos. Ou mudanças tecnológicas e econômicas em determinados setores. O setor, por exemplo, do cinema. Cada vez mais as pessoas irão ao cinema só para ver um determinado tipo de filme, blockbuster, um filme de espetáculo, e vão ficar muito mais em casa vendo filme pela plataforma de streaming. No momento atual, em que em grande medida a gente não pode ir ao cinema, ou isso está muito mais restrito por causa das medidas de isolamento social, essa tendência se fortaleceu ainda mais. Na mesma medida, o que a gente está vivendo agora reforça uma série de preocupações sobre o aquecimento global, sobre a mudança ambiental e de como essa transformação muito acelerada do meio ambiente tem uma série de impactos para a saúde, para o desenvolvimento econômico, para o clima do planeta, muito difíceis de controlar e que estão sendo muito negativas para as sociedades, sendo muito negativas para a humanidade, e como é difícil quebrar a mentalidade do hábito arraigado, da tradição cultural, da gente tentar fazer alguma coisa diferente. Então, assim, vão ser temas que vão acompanhar as nossas discussões ao longo das próximas semanas e que eu espero que ajudem a gente a compreender um pouco melhor esse momento muito difícil que a gente está vivendo. E, olha, a minha experiência pessoal é que esse tipo de leitura, esse tipo de debate tem me ajudado a enfrentar a pandemia. Vejam, eu não vou vender para vocês pílulas de salvação. Eu tenho vontade de dar um tapa na cara das pessoas que estão me dizendo que a pandemia é um momento de crescimento espiritual, o que quer que seja. Né? Não acho que é nada disso, acho que é um momento horroroso em que todos nós estamos sofrendo impactos terríveis. Né? Desde pessoas que a gente perdeu, e eu perdi alguns amigos para a pandemia, até pessoas muito jovens, né, que não estavam no grupo de risco, mas, enfim, nem sempre quem vai morrer é o grupo que sofre o maior risco. Né? São os efeitos que a gente está vivendo agora para a universidade, né? Já é um ano que a gente não está frequentando a UERJ, tudo isso é muito ruim, e eu acho que ajuda a gente a entender, ajuda a gente a enfrentar, quando a gente começa com essa admissão. Puxa, está sendo ruim para mim, está sendo difícil para mim. Ok, vamos agora identificar qual é o problema, onde é que você está sentindo impacto negativo, onde é que você tem que se adaptar. E a pior coisa que a gente pode fazer num momento como o atual é querer viver a vida que a gente tinha antes da pandemia. Vai demorar muito até a gente retornar a alguma coisa mais parecida com o que era aquele antigo normal. A gente olhar, por exemplo, o que é a nossa cidade, o Rio de Janeiro, tem áreas inteiras da cidade do Rio, como centro da cidade,
que vão sair muito fragilizados da pandemia e que vai ser necessário algum tipo de política pública, algum tipo de iniciativa governamental para tentar ali uma reforma, para tentar ali uma mudança. Pensem, por exemplo, no nosso ambiente micro da universidade. Tem dezenas de pequenos negócios privados na UERJ. A cantina, o restaurante, a loja da Xerox, o quiosque de comida. Como é que essas pessoas vão lidar com um ano de universidade fechada? A universidade para a qual a gente voltar, não sei ainda quando, vai ser uma universidade bastante diferente. Então, ajuda a gente a enfrentar um momento de crise, admitir os problemas e procurar mudar, procurar se adaptar com relação a ele. E acho que muitos desses exemplos históricos vão também nos auxiliar nisso. Então, vamos começar por algumas discussões básicas, né, de saúde pública, que vão nos ajudar como instrumentos de análise nessa disciplina. A primeira delas é uma definição sobre o que é uma epidemia. Qual é a diferença de uma epidemia para uma doença normal? O que eu posso dizer que tem uma epidemia de febre amarela ou de gripe aviária? E eu não digo a mesma coisa, sei lá, se eu amanheci com uma intoxicação alimentar. Bom, a epidemia é quando a gente tem uma determinada doença se disseminando de maneira muito rápida numa área e população determinadas num período curto de tempo. Eu coloquei ali no slide um gráfico da epidemia do Ebola em 2014, que mostra isso bem, né? Olha como o total de número de casos dá um salto enorme ao longo de 2014, mas depois ele começa a cair ali para 2015 e depois ele estabiliza. Isso é um desenho de uma pandemia. Você tem um pico, que é um pico de uma área geográfica determinada, num certo lugar do mundo e num período de tempo relativamente curto. Então, por exemplo, se eu amanheci com intoxicação alimentar, mas eu sou a única pessoa no meu bairro que está com esse problema, né? Isso é um problema meu pessoal e não um problema de uma população mais ampla, isso não é uma epidemia. Mesmo caso, se eu tenho um número baixo de um certo tipo de doença, isso também não é uma epidemia. A gente vai chamar isso de doenças endêmicas. São aquelas doenças que estão presentes o tempo inteiro. Sei lá, um cara que está com uma febre, uma coisa do gênero, mas que não são efetivamente algo que você tenha esse pico, né, que você tenha. Agora, a gente pode ter a convivência, às vezes, das duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vocês olharam o que está ocorrendo agora no Acre, que está uma situação muito grave, muito séria. A gente tem o Acre enfrentando uma pandemia de coronavírus, como o resto do Brasil, junto com uma série de doenças endêmicas, né, como a dengue. Muita coisa junto, muito problema junto. Mas a epidemia, que é o que nos interessa de maneira mais profunda neste curso e na aula atual, é isso. Você tem um surto. Esse número de casos aumenta muito em um determinado período de tempo e numa determinada área geográfica. Então, pode ser uma epidemia localizada numa cidade, numa província, até num país inteiro. Mas ela tem uma área geográfica ali mais limitada. E, pô, Maurício, ok, entendi, mas a gente está falando muito de uma pandemia. Qual é a diferença da pandemia para uma epidemia? É uma ótima pergunta, né? E a resposta para ela é relativamente simples. Uma pandemia é uma epidemia de abrangência internacional. É uma epidemia que afeta vários países ao mesmo tempo. O coronavírus está afetando o mundo inteiro. Teve casos de coronavírus até em base científica no Polo Sul. O mundo inteiro tem casos acontecendo. Agora, não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial essa diferença entre a epidemia e uma pandemia. A gente tem um certo componente político aí que é importante. Quem tem a autoridade para dizer que a gente está vivendo uma situação de pandemia é a Organização Mundial da Saúde. Tem um comitê de especialistas que analisa esses casos e fala, olha, a gente está vivendo aqui uma situação que se tornou muito grave, esse vírus se alastrou por vários países, ok, agora é uma pandemia. E ela vai recomendar
uma série de ações para os seus Estados-membros. Ali no slide, a gente tem um pouco essa representação gráfica, né, visual, das diferenças entre doenças endêmicas, entre uma epidemia e uma pandemia. Agora, essas decisões da OMS, elas são controversas. No passado, no presente. Elas estão sempre sujeitas a um debate político, elas estão sempre sujeitas a uma série de discussões sobre aquilo que está de fato ocorrendo. Então, no passado, a OMS já foi criticada em dizer que estava usando esse nome de pandemia de uma maneira exagerada, que, na verdade, era uma epidemia localizada. Ao mesmo tempo, você pode ter situações também em que seria melhor dizer que está ocorrendo uma pandemia, para que se tenham as medidas necessárias para isso, mas que, por razões políticas, você pode tentar ali, não, está tudo sob controle e tal. Até um certo sentido, foi isso que aconteceu com o coronavírus. Se vocês estão lembrados do mundo em janeiro e fevereiro de 2020, o mundo de um ano atrás, que parece muito mais, né? Muito mais tempo, onde é que a gente estava em 22 de fevereiro de 2020? Acho que foi domingo de carnaval, se eu não me engano. Eu estava no cordão do Boitatá, na Praça 15, e me lembro que eu estava rolando de rir com um sujeito fantasiado de coronavírus. Porque naquele momento, a percepção generalizada, ou o que a maioria das pessoas achavam, né? Não, isso é um problema da China. É uma epidemia. Ela está na China e está em alguns países vizinhos. No início de março, passado ali umas 2 ou 3 semanas depois daquele domingo de carnaval, já estava claro de que era uma pandemia. Talvez já fosse uma pandemia lá em fevereiro. Talvez se a gente tivesse decretado algo, mas imagina se em fevereiro o governo brasileiro diz, olha, não vai ter carnaval esse ano. Qual teria sido a resposta das pessoas? Sem nenhuma morte ainda comprovada no Brasil, sem ter ainda casos comprovados aqui. Uma outra dificuldade é que a última pandemia tinha acontecido há 100 anos, que foi a pandemia da gripe espanhola. Olha, com exceção de algumas pessoas muito, muito idosas, ninguém mais no planeta tinha a experiência direta daquela pandemia da gripe espanhola. No caso brasileiro, a gente teve algumas outras epidemias desde então, mas que foram coisas menores, coisas localizadas. O Zika, a meningite, mas algo naquela proporção, onde o país inteiro é afetado. Então, era uma coisa dos livros de história e que muita gente acreditava que não mais voltaria, que era uma época histórica que já tinha sido superada. Mas a gente vai ver que essa crença era uma crença completamente errada, e embora ela pudesse estar, digamos, no senso comum da população, não era isso o que os especialistas vinham dizendo. Há vários anos, os especialistas nos alertavam exatamente para o risco do que está acontecendo agora, de uma epidemia que iria assumir proporções globais e que iria matar uma enorme quantidade de pessoas. Então, enquanto a gente tem essa aula, nesta semana, os Estados Unidos vão atingir 500 mil mortos pelo coronavírus e o Brasil 250 mil. Há um ano atrás, se você tivesse me dito esses números, eu olharia para você e diria, ok, tem uma possibilidade de que isso aconteça, mas não, a gente vai conseguir controlar. Né? Tem hoje uma capacidade médica muito maior do que se tinha há 100 anos atrás. Tal. E não é isso que aconteceu. Né? Pelo contrário, a pandemia está matando muito mais gente do que a gripe espanhola, pelo menos em alguns casos, né? No caso do Brasil, no caso dos Estados Unidos, globalmente não. Vamos discutir um pouco por que isso está acontecendo também, porque tem essas variações tão expressivas. E que tem a ver muito mais com a questão demográfica, né? Com o modo como as populações se desenvolveram, cresceram, com o modo como as cidades se configuraram, do que qualquer outra coisa. Bom, então é isso, né? Quer dizer, uma pandemia é uma epidemia de abrangência internacional, e quem pode dizer que tem uma pandemia ocorrendo é a Organização Mundial de Saúde,
ainda que a gente possa pensar na possibilidade, por exemplo, em que a OMS se recuse por razões políticas a decretar uma pandemia, mas que você tenha, por exemplo, a imprensa ou grupos políticos importantes em cada país dizendo que não, que na verdade o que a gente está enfrentando é uma pandemia, algo global, não algo localizado. Tudo isso é um cenário perfeitamente verossímil. E aí, eu dizia para vocês que as epidemias estão conosco durante toda a história humana. Né? Deixa eu dar alguns detalhes sobre isso. Né? O que eu quero dizer sobre isso? Primeiro, doenças infecto-contagiosas, né? Doenças que passam de uma pessoa para outra, estão presentes desde sempre na história. Mas elas se tornaram particularmente letais, particularmente importantes, de um ponto de vista social, econômico, a partir da invenção da agricultura e da criação das primeiras cidades. Nos últimos 10 mil anos. Existem razões para isso. Primeiro, porque a partir do desenvolvimento da agricultura, os seres humanos passamos a conviver de maneira muito mais cotidiana com animais, com bois, com cabras, com cachorros, o que seja. E os animais são uma fonte muito importante de transmissão de doenças. Aparentemente, o próprio coronavírus é uma zoonose, né? É uma doença que é transmitida a partir de um outro animal para um ser humano, e a partir dali ela é transmitida entre os seres humanos. Várias outras doenças, várias outras epidemias são oriundas de zoonoses também. A maioria delas nas últimas décadas, como a gente vai ver ao longo das próximas aulas do curso. Isso tem muito a ver com a expansão da urbanização, com um desenvolvimento econômico que está avançando sobre áreas que antigamente eram áreas selvagens, que não eram áreas habitadas, né? Quer dizer, com impacto sobre a natureza do desenvolvimento econômico humano, da expansão das cidades. Mas isso está presente desde o início da agricultura, né? Desde 10 mil anos atrás, e desde as criações das primeiras cidades, na Mesopotâmia, no Vale do Rio Indo, no Vale do Rio Amarelo, na China. A partir do momento em que a gente tem uma quantidade grande de seres humanos vivendo num ambiente urbano, num ambiente mais confinado de uma cidade, a gente tem também um ambiente que favorece a transmissão de doenças. As pessoas estão mais próximas, estão mais concentradas, a concentração populacional aumenta, e isso acaba também facilitando a transmissão de doenças. As epidemias se espalham de maneira muito mais rápida numa grande cidade, como Nova York ou Wuhan, onde você tem milhões e milhões de pessoas vivendo num espaço físico relativamente pequeno, do que elas se espalham numa área de povoação dispersa com grandes vazios populacionais. E para usar um exemplo brasileiro, a pandemia se espalhou de maneira muito mais brutal na grande cidade de Manaus do que na região rural da Amazônia, embora ela esteja presente lá também. Então, urbanização e agricultura, dois grandes fatores que impulsionam as epidemias ao longo da história. E como vocês podem ver, são dois fatores absolutamente essenciais para a história humana nos últimos 10 mil anos. Se os seres humanos não tivéssemos desenvolvido a agricultura, não tivéssemos começado a morar em cidades, nós seríamos basicamente pequenos agrupamentos de caçadores-coletores, algumas dezenas de pessoas em geral, seminômades vagando de um lugar para o outro. Foi isso que nós fomos na maior parte da história humana. Biologicamente, nós existimos como seres humanos há pelo menos 100 mil anos. Mas essas civilizações humanas, organizadas a partir da agricultura, organizadas a partir das cidades, 10 mil anos para cá. E toda essa história é permeada por doenças infecto-contagiosas. E aí vamos lembrar algumas coisas muito importantes. Tá? Primeiro, as cidades antigas eram lugares muito mais sujos, muito menos higiênicos do que é uma grande cidade de um país desenvolvido hoje em dia. Em termos da falta de saneamento, em termos da falta de medidas de higiene. E o segundo ponto é que a medicina
nos séculos anteriores, eu diria que até, digamos, meados do século XIX, até o final do século XVIII, simplesmente não tinha muitos instrumentos para se combater epidemias, para se combater doenças infecto-contagiosas. Por exemplo, a primeira vacinação é do final do século XVIII. Outras descobertas, né, assim, como é que funciona a transmissão de doenças por meio de micro-organismos, de bactérias, de vírus, isso é final do século XIX em diante, quando os cientistas começam realmente a identificar esses micro-organismos, a entender o papel deles na transmissão de doenças. Então, o que havia antes disso eram algumas observações muito precárias, algumas práticas muito precárias, e que, com o decorrer do tempo, com a experiência acumulada, em alguns casos até eram bem-sucedidos, mas o que a gente está vivendo agora, que em menos de um ano, os cientistas criaram várias vacinas diferentes para combater o coronavírus, isso é inédito. Isso é um tributo à enorme capacidade humana de progredir, de avançar cientificamente, de ter realmente um desenvolvimento intelectual impressionante, mas, como a gente vai ver, tem uma série de limitações econômicas, políticas, e tem muita gente que ainda não vive nesse mundo. Tem muita gente cuja experiência de vida, cuja formação pessoal, cuja mentalidade não conseguiu fazer essa transição para as sociedades de intenso uso da ciência, intenso uso da tecnologia, como são as sociedades humanas nesse final do século XXI. E olha, isso não é por acaso. A gente pode argumentar que as transformações que ocorreram nas sociedades humanas desde a Revolução Industrial, nos últimos 250 anos, né, foram talvez maiores do que aquelas que ocorreram nos últimos 10 mil anos. E a ciência contemporânea é muito complexa, é muito especializada, com muita frequência ela é contra-intuitiva, ela vai contra coisas que você usaria pelo senso comum. Então, não é por acaso que a gente tem tanto medo, tanta dificuldade de muitas pessoas, mundo afora, não só no Brasil, também em países desenvolvidos, também em países ricos, como os Estados Unidos, como a França, em aceitarem essas novas regras internacionais, em aceitarem as mudanças e transformações que a gente está vivendo no período atual. Bom, eu estou dizendo que as epidemias estiveram conosco durante milhares de anos e que elas têm um impacto histórico. Não é simplesmente eu ter perdido alguém que eu amava numa epidemia, e que elas afetam as sociedades como um todo. Bom, eu escolhi alguns momentos-chave, poderiam ter muitos outros mais, de situações em que as epidemias alteraram o curso de uma sociedade. Bom, eu escolhi para ilustrar esse slide um retrato de um dos cavaleiros do Apocalipse. Quais são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Vocês lembram? A guerra, a fome, a morte e a pestilência. A peste, as doenças. Ou, na linguagem do curso, as epidemias. Então, elas estão colocadas ali como uma das grandes forças destruidoras da história humana, junto com a guerra, junto com a fome. E é curioso como isso tinha talvez saído um pouco do nosso imaginário global. Eu gosto muito de um escritor britânico chamado Neil Gaiman, que é o criador do Sandman, né, o criador dos deuses americanos. Então, é um cara que trabalha muito com mitologia. Ele tenta atualizar as mitologias antigas, clássicas, para o mundo contemporâneo. Tem um romance do Neil Gaiman, que foi adaptado recentemente para a televisão, chamado Belas Maldições, em que ele imagina, num certo momento, os cavaleiros do Apocalipse chegando no mundo contemporâneo. Só que a pestilência mudou de nome. Ela virou poluição. Porque ele achava que não tinha mais lugar para a peste, né, no mundo contemporâneo. Isso era uma coisa do passado, né, que com a medicina moderna, que com a tecnologia moderna, a gente teria deixado para trás aquelas grandes epidemias do passado. E hoje nós sabemos que não é assim. Hoje nós sabemos que o Gaiman foi excessivamente otimista. E, sem dúvida, se ele fizer aí um remake do Belas Maldições, a peste poderia vir tranquilamente como um cavaleiro do Apocalipse, talvez com aquela representação do coronavírus, né?
com aquele visual do coronavírus. Mas, enfim, eu escolhi alguns momentos-chave para ilustrar esse impacto histórico das epidemias. Um deles é o declínio do Império Romano. Só como assim, Maurício? O que eu sempre li é que o Império Romano caiu por causa das invasões bárbaras, né? Porque aqueles povos germânicos entraram e destruíram o Império. Assim, olha, é verdade, eles tiveram todo esse papel na queda do Império Romano, mas não foi só isso. O que os historiadores contemporâneos estão analisando no declínio e queda do Império Romano é uma série de outros fatores também, principalmente o modo como uma série de surtos de epidemias afetou a composição demográfica do Império, produção agrícola. Estão vendo também os impactos de mudança climática, períodos de seca prolongado, e como tudo isso somado tem um impacto. Como tudo isso somado causa ali uma dificuldade. E no mundo antigo, a guerra vinha muito associada também com as epidemias. Porque quando havia uma guerra, muitas pessoas que viviam na zona rural corriam para as cidades em busca de abrigo. As cidades eram muradas, as cidades eram protegidas. Então você tinha uma enorme concentração populacional dentro de um espaço físico confinado, e isso para disseminação, e com frequência também pessoas que estavam se alimentando de maneira pior por causa da guerra, então com uma saúde mais fragilizada, um sistema imunológico mais em baixa. Com muita frequência o que você tinha ali era uma disseminação brutal de doenças. Por exemplo, não sei quantos de vocês leram nos cursos de teoria de relações internacionais ou de história de relações internacionais o famoso livro da História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides. E é uma obra fundamental para entender relações internacionais. E uma das coisas que o Tucídides descreve nesse livro é a epidemia de peste que devastou a cidade de Atenas durante a Guerra do Peloponeso. Uma longa guerra de Atenas contra Esparta. E durante essa guerra, que foi marcante, né, para o declínio de Atenas como a grande cidade do Estado grego, durante essa guerra houve um surto de peste dentro de Atenas em que morreram uma quantidade enorme de pessoas. E até hoje se discute exatamente que doença teria sido aquela. Né? O Tucídides dá uma descrição muito detalhada, mas até hoje os médicos e cientistas discutem se teria sido febre tifoide, algo do gênero, mas a descrição estava lá, a doença acontecia. E ela vai ocorrer em vários outros momentos. A própria peste bubônica para a Europa também está muito ligada na questão das guerras dos mongóis e tal. Então, essas várias pestes, né, tiveram um papel importante no declínio do Império Romano. Um outro momento é a epidemia de peste bubônica na Europa e em parte da Ásia, no século XIV, que é uma epidemia devastadora, a gente vai ver um pouco mais de detalhes nessa aula, e que contribuiu de uma maneira decisiva para o fim da Idade Média, porque ela alterou a demografia europeia, ela alterou a relação dos trabalhadores com os senhores feudais e acelerou uma série de processos que estavam ligados ao desenvolvimento do capitalismo mercantil na Europa. Um cenário que nos diz muito, né, que está ligado à história brasileira, que é o papel das epidemias na colonização das Américas. Como essas epidemias devastaram, dizimaram os povos indígenas das Américas e facilitaram muito a conquista militar desses povos, desses territórios, pelos europeus. Aqui no Brasil, no Império Inca, no Império Azteca, essa história teria sido muito diferente se esses povos não tivessem sofrido com essas epidemias. A gente também vai ver um pouco os detalhes disso. E a partir do final do século XIX, do início do século XX, a gente começa a ter uma situação diferente pelo desenvolvimento da ciência, pelo desenvolvimento da medicina. Até o coronavírus, a última grande pandemia tinha sido a da gripe espanhola, que acompanha, né, a Primeira Guerra Mundial, que vem no final da Primeira Guerra Mundial. Mas, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a gente não tem uma pandemia. A gente tem, claro, muitas pessoas que morrem de doenças pela questão da fome, da guerra, da destruição da infraestrutura, mas não mais uma pandemia global. Parecia que era algo que tinha ficado no passado. E agora a gente tem uma pandemia sem guerra.
o que é uma coisa que talvez seja um pouco diferente com relação a vários outros casos que a gente vai analisar no curso, mas que tem a ver realmente com esse desenvolvimento urbano, industrial dos últimos anos, com um mundo mais interconectado em termos da estrutura de transporte e como tudo isso afeta as nossas sociedades com muita frequência para o bem, mas às vezes também para o mal, como a gente está vendo agora na pandemia. Bom, como é que no passado as pessoas combatiam a pandemia? Eu comentava com vocês que até o século XIX não tinha muito um conhecimento científico sobre como que essas doenças eram transmitidas. Por exemplo, hoje a gente sabe que a peste bubônica, que devastou a Europa no século XIV, foi transmitida em grande medida pelas pulgas que picavam ali nos ratos. Os ratos eram tão onipresentes na sociedade medieval, eles estavam ali o tempo inteiro, que ninguém imaginaria que eles teriam esse papel. Da noite para o dia, eles poderiam virar esses grandes transmissores de doença. Mas, desde a antiguidade, já existe um aprendizado, já existia uma percepção de que o isolamento social era a melhor maneira para se combater a disseminação dessas doenças. De que você isolar determinadas populações ou tentar impedir a entrada de pessoas numa cidade, numa certa comunidade, era uma maneira de prevenir esse tipo de doença, esse tipo de epidemia. Essa própria palavra quarentena, que agora está aqui muito, muito presente, é uma palavra que é inventada pelos venezianos na Idade Média, e porque quando tinham esses surtos epidêmicos, eles exigiam que pessoas que estavam chegando em Veneza ficassem ali 40 dias, por isso quarentena, numa ilha, nas proximidades da cidade, para ver se elas estavam doentes ou não. Caso ficasse comprovado ali, depois desses dias de isolamento, que elas não estavam doentes, elas podiam entrar em Veneza. E isso foi feito também em muitas outras cidades, em muitas outras circunstâncias, né? Inclusive isolando, às vezes, populações que apresentavam esse tipo de doença fora da cidade, né? Num hospital, em algum tipo de campo, né? De prisioneiros quase, né? Quase para impedir ali que elas contaminassem a população. Então, já tinha essa percepção desde a antiguidade. Uma tecnologia mais moderna para se combater, para se prevenir também as doenças, é a tecnologia da vacinação, que, claro, está agora, né, totalmente em evidência, pelo modo como todos nós estamos esperando a nossa vez para tomar a vacina. E a vacina foi inventada no final do século XVIII para se combater a varíola. E a varíola está, hoje em dia, praticamente erradicada, né? Mas ela é fruto de uma série de campanhas bem-sucedidas da OMS no século XX, de vacinar gente no mundo inteiro, né, para impedir a disseminação da varíola. Mas lá no século XVIII ela foi o primeiro grande caso internacional de uma campanha de vacinação bem-sucedida. E essa própria tecnologia de vacinação nasceu porque teve um cientista na Inglaterra, o Edward Jenner, que percebeu que havia uma variação mais suave da varíola que acontecia em vacas, não em seres humanos. E havia uma certa prática dos camponeses ingleses em pegar essas secreções das vacas e esfregar em si mesmo como um remédio, né, para se precaver de varíola. E o Jenner começou a notar que isso funcionava. E a partir daí que surgiu a ideia da vacina, né, que é basicamente você injetar um vírus mais fraco na pessoa para que ela desenvolva a capacidade de resposta imunológica e não fique doente. Agora, eu vou dizer para você, a ciência é contra-intuitiva. Num primeiro momento, você está injetando, digamos, uma parte da doença em você mesmo, porque isso vai te fazer mais saudável no final, porque isso vai te fazer mais forte no final. É muito difícil de entender,
é muito difícil de explicar. Isso provoca muito medo nas pessoas. Sempre provocou, desde o início, até hoje em dia. Agora a gente tem uma série de medos relacionados, por exemplo, a essas vacinas contra o coronavírus, que algumas delas são profundamente sofisticadas do ponto de vista biológico, envolvem injetar RNA. Você, meu Deus, isso vai fazer uma alteração na minha biologia, eu vou virar jacaré, eu vou... Não, mas é claro que se envolve uma série de medos. Você está dando um salto tão grande na ciência, né, que as pessoas ficam um pouco preocupadas com aquilo que vai acontecer. Agora, o que houve de interessante com essas primeiras campanhas de vacinação no século XVIII é que elas ocorreram no auge do iluminismo. Então, você tem todo um movimento global, cultural, intelectual, de valorização da ciência, de valorização do uso da razão. A própria palavra cientista, né, é uma palavra que vai ser criada no século XIX, né, então é um momento que está se valorizando esse tipo de aprendizado, e ela é muito beneficiada pela Revolução Francesa e pelas guerras napoleônicas. As mobilizações políticas e militares causadas pela Revolução e por essas guerras impulsionaram muito os governos de vários países para que eles vacinassem os seus próprios soldados e depois, ocasionalmente, parcelas mais amplas das populações. Muitos aristocratas, muita gente das elites desses países abraçaram também muito essa ideia, né, da vacinação. Era uma coisa que estava na vanguarda naquela época. Né? Não é isso, eu quero ser vacinado, eu quero tomar aqui, eu quero me proteger. Então, isso também foi algo que ajudou muito na disseminação da vacina e em levar adiante esse tipo de tecnologia. A gente depois vai ter uma aula, né, sobre a revolta da vacina no Brasil, em 1904, mas, sem avançar muito na discussão, o que eu queria chamar a atenção para vocês é que a vacinação no Brasil não começou em 1904. Ela não começou com a revolta da vacina. Ela começa com Dom João VI. Então, quando houve a revolta da vacina, já se tinha vacinação no Brasil há mais de 100 anos. Mas o que aconteceu foi uma série de questões políticas, de um contexto daquele momento do início do século XX no Brasil, que vai explicar por que a vacinação se tornou um problema político e por que ela deflagrou uma revolta de amplas proporções no Rio de Janeiro. Então, não era a vacinação em si. Professor, mas, puxa, que absurdo, se as pessoas já se vacinavam há 100 anos, por que de repente virou um problema? Mas, olha, a mesma coisa hoje em dia. Você tem vacinação desde o século XVIII. Mas agora você tem movimentos anti-vacina muito fortes nos Estados Unidos, na França, em menor grau aqui no Brasil. Tem uma prática que acontece há 200 anos, não? Há mais de 200 anos, e que agora virou um problema. Então, as pessoas, por meio de teorias conspiratórias, por meio de medos, de ansiedades, que são disseminados com as novas tecnologias da informação, muitas vezes podem reinterpretar fatos do passado, muitas vezes podem mudar de atitude, mudar de comportamento. E também, com muita frequência, todas as grandes epidemias são acompanhadas de um surto de movimentos anticientíficos, da busca por curas milagrosas, de líderes messiânicos, proféticos, que estão oferecendo algum tipo de proteção mística, religiosa contra a doença. Isso acompanha também a história de várias epidemias. E como a gente vai ver também em outras aulas, você tem um outro lado muito sombrio das epidemias, que é um aumento do racismo, uma violência étnica ou contra minorias religiosas. Quer dizer, o medo da morte, o medo da doença, faz muitas vezes que aflore nos seres humanos aquilo que a gente tem de pior. E com muita frequência isso se transforma num ato de violência, num ato de agressividade contra outros seres humanos. Agora, entrando com um pouco mais de detalhes nessas grandes epidemias históricas, talvez a mais destruidora delas na história humana
tenha sido a epidemia de peste bubônica no final, meados do século XIV. Assim, a estimativa é que essa epidemia matou 1/3 da população da Europa. Foi absolutamente devastadora. É uma doença particularmente terrível. As pessoas começam a desenvolver bulbos, né, na pele, com cheiro ruim, com secreções. Você morre muito mal, é doloroso, é um negócio terrível. E ela se originou, até onde nós sabemos, na Ásia. Ela foi espalhada pelas rotas comerciais que existiam, pela Rota da Seda, né, ligando a Europa e a Ásia, mas também pelas guerras. Você acredita que ela tenha chegado até a Europa porque os mongóis estavam sitiando alguns postos comerciais europeus no Mar Negro, né, que hoje é a Ucrânia, e eles arremessavam para dentro das cidades cadáveres de pessoas que tinham morrido de peste. Eles não sabiam exatamente o que transmitia a peste, mas eles sabiam que se você ficasse perto de uma pessoa que tinha sido contaminada, que tinha sido infectada, você acabaria também sendo contaminado. É muito provável, inclusive, que essas experiências com a peste, com outras doenças, estejam na origem de lendas como vampiros, por exemplo. Como é que o vampiro morde a pessoa, como é que ele infecta a pessoa? Pode ser também algum tipo de expressão dessas ansiedades, desses medos. Mas, enfim, já se sabia isso, né? Que você tinha o contato com alguém que tinha morrido, que estava doente, podia te infectar também. Isso era usado na guerra, como uma arma biológica primária, né? Então, os mongóis fizeram isso nas suas guerras, os portugueses fizeram isso aqui no Brasil, colocando em aldeias indígenas cadáveres de pessoas que tinham morrido de varíola, de sarampo. Já havia esse entendimento, já havia esse conhecimento, ainda que ele viesse acompanhado de muitas lacunas. A peste bubônica também foi acompanhada de um enorme surto de violência antissemita, de visões religiosas que culpavam os judeus pela epidemia. Então, em muitos casos, isso levou a massacres de comunidades judaicas em várias cidades da Europa. Então, como se hoje você tem um discurso, o coronavírus é um vírus chinês, né? Assim, a peste bubônica é culpa dos judeus, então vamos lá e vamos destruir o bairro judaico. Isso acontecia. É impressionante o padrão, né? É impressionante como, diante de ameaças, de medos desse tipo, os seres humanos se voltam para uma reação muito tribal e de sempre tentar identificar o culpado como alguém de fora da comunidade, né? Como alguém que não é percebido como uma pessoa que faz parte daquele grupo social, daquele grupo religioso. Agora, esse impacto brutal, né, da peste bubônica teve uma consequência econômica positiva. Ele matou tantas pessoas que ele mudou o mercado de trabalho na Europa. A mão de obra na Europa se tornou muito mais escassa para cultivar os campos dos senhores feudais, para trabalhar nas cidades como artesãos, o que fosse. Isso valorizou muito o trabalho, né, frente ao trabalhador, frente ao capital. Isso acelerou uma transição do feudalismo para o capitalismo mercantil, que provavelmente aconteceria de qualquer maneira, mas que teria sido algo mais lento, teria sido algo que demoraria um tempo muito maior, né? Que foi um processo ali muito impulsionado pela peste bubônica, por essa epidemia. Um outro exemplo é a questão da colonização das Américas. E, bom, o que aconteceu aqui nas Américas? Por que tantos indígenas americanos morreram quando entraram em contato com os europeus? Ora, eu dizia para vocês no início da aula que muitas das doenças humanas, muitas das epidemias humanas, têm as suas origens em outros animais. Elas são zoonoses. São doenças que passaram para nós, seres humanos, a partir dos animais de fazenda, a partir dos animais domésticos com os quais a gente convive. E o que aconteceu nesse primeiro contato dos europeus com os indígenas é que as doenças que os europeus carregavam e para as quais eles já tinham um certo nível de anticorpos, um certo nível de proteção, eram absolutamente fatais para os índios.
inclusive gripes comuns na Europa, que viravam devastadoras ali para os povos das Américas, porque esses povos não conviviam com os mesmos animais dos europeus. Eles não conheciam, por exemplo, o cavalo. Eles não conheciam o boi. Então, eles não tinham a defesa biológica contra essas doenças. E os primeiros contatos que eles tiveram com elas foi um holocausto, um genocídio. A gente pode especular o que teria acontecido se eles tivessem uma proteção imunológica melhor. Como é que teria sido essa conquista europeia das Américas? Será que eles teriam conseguido se dominar de maneira tão rápida e tão fácil o Império Azteca, o Império Inca, ou as sociedades Tupi-Guarani no Brasil? Talvez eles tivessem conseguido fazer isso de qualquer modo, mas teria demorado muito mais tempo, talvez séculos, em vez de anos, como foi o que ocorreu aqui. E, claro, havia também doenças nas Américas para as quais os europeus não tinham a proteção imunológica, como a malária, por exemplo. Mas elas ocorreram de uma maneira muito menos profunda do que essas doenças que os europeus trouxeram, porque, em grande medida, elas já existiam também na Europa. Né? Você tinha malária na Itália, você tinha malária em várias outras partes do continente europeu, e para os americanos eram doenças inteiramente novas. Né? Então, até hoje no Brasil isso é um problema também. Quando você tem povo indígena que está mais isolado, que não tem muito contato com a sociedade brasileira como um todo, esse primeiro contato com os brancos pode ser muito devastador. O impacto deles é gigantesco. Eles não têm realmente essa proteção. Então, é um ótimo exemplo também de como as epidemias mudam a história. E como os europeus perceberam isso também. Para vocês que os portugueses usavam isso como uma arma biológica nas suas guerras contra os povos indígenas. Bom, chegamos, por fim, à pandemia da gripe espanhola, que até essa pandemia do coronavírus, né, era a experiência mais brutal que a gente tinha tido num período histórico recente. E aqui é interessante, né, porque todo esse momento que a gente está vivendo com o coronavírus está fazendo a gente olhar com muito mais atenção para a gripe espanhola. E o meu argumento para vocês é que, até agora, ela tinha sido tratada como uma nota de rodapé nessa história. Dou um exemplo para vocês. O meu falecido avô tinha vivido a gripe espanhola quando era criança. Mas ele também tinha vivido a Primeira Guerra Mundial. E quando eu conversava com ele sobre essa época, ele sempre me contava as histórias da Primeira Guerra Mundial. Mas eu nunca perguntei nada para ele sobre a gripe espanhola. Mas também, quando meu avô morreu, eu estava no início da adolescência, acho que eu nem sabia que tinha havido uma epidemia de gripe espanhola. E até esse nome mesmo, né, gripe espanhola, parece uma coisa menor, né? Foi só uma gripe e tal. Na verdade, foi uma gripe bem pesada, bem forte, e que matou muita gente jovem. Ela afetava até mais as pessoas mais jovens do que as pessoas mais idosas. E ela entrou meio como uma nota de rodapé, a Primeira Guerra Mundial. Se você lê os livros sobre a história da época, a Primeira Guerra tem muito destaque, e a pandemia quase nada. Embora a gripe espanhola tenha matado mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial. A estimativa é que ela matou aí entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas no mundo. A Primeira Guerra Mundial matou uns 45 milhões. Não, perdão, isso foi a Segunda Guerra. A Primeira Guerra matou em torno de 15 milhões. Então, quer dizer, a gripe espanhola foi muito mais letal, foi muito mais mortífera do que a Primeira Guerra Mundial. E ainda assim, a gente não falava muito dela. A história dessa pandemia está muito ligada à Primeira Guerra Mundial, no sentido em que as condições daquele conflito, como a aglomeração de milhares de soldados em quartéis ou em trincheiras, com péssimas condições sanitárias,
a fragilização das populações civis pela fome, por outras doenças, tudo isso contribuiu muito para que a pandemia se alastrasse de maneira muito rápida e para que ela matasse milhões e milhões de pessoas. Apesar dela ter esse nome de gripe espanhola, ela não começou na Espanha. Tem uma discussão até hoje de onde exatamente ela teria começado, mas se acredita que uma possibilidade é o Kansas, nos Estados Unidos, de que ela teria migrado de fazendas no Kansas, né, de animais de fazenda, para os centros de treinamento do exército americano. E, a partir dali, quando esses soldados foram para a Europa, que elas teriam chegado no campo de batalha, nas trincheiras, e se espalhado muito rapidamente. Ela pegou esse nome de gripe espanhola porque a Espanha não lutou na Primeira Guerra Mundial. Ela era um país neutro no conflito, e a imprensa espanhola não estava submetida à censura de guerra, como a imprensa dos outros países. Então, ela foi a primeira, na verdade, a dar um destaque maior, uma cobertura mais detalhada para essa epidemia de gripe. E acabou, coitada, levando a má fama, né, de ter sido uma gripe, né, espanhola, o que não foi. O mais provável é que ela tenha surgido nos Estados Unidos e se disseminado a partir daquelas condições trágicas da vida na Guerra Europeia. Agora, com tudo isso, qual é o impacto da gripe espanhola? Qual foi as consequências da gripe espanhola para essa ordem global pós-Primeira Guerra Mundial? Assim, olha, isso é muito questionável. Até hoje a gente pode debater ainda sobre qual teria sido esse resultado, porque a gente não tem realmente estudos que estejam muito concentrados nisso. Tem bons livros sobre a Primeira Guerra, sobre a gripe espanhola. Eu até estou indicando alguns deles para vocês na biografia. O meu favorito é o Pale Rider, que é uma história global da gripe espanhola. E é interessante porque uma das fontes mais utilizadas para entender o impacto da gripe espanhola é um livro escrito por um brasileiro, pelo Pedro Nava, que era um médico e escritor brasileiro, e nas memórias dele, ele narra em muitos detalhes a gripe espanhola no Brasil, que foi uma gripe que por aqui matou em torno de 50 mil pessoas, muito menos do que o coronavírus atualmente. E depois a gente vai ter uma aula sobre a gripe espanhola no Brasil, e eu estou indicando, tem na biografia um livro muito bom, que saiu no ano passado, da Lilia Schwartz, chamado A Bailarina da Morte, que é uma história da gripe espanhola no Brasil. E a Lilia fez um levantamento muito bom das teses e dissertações acadêmicas sobre a gripe espanhola no Brasil. Como é que ela disseminou, quais foram as vítimas mais afetadas pela doença, né? Qual foi a resposta dos governos. Então, claro, o que a gente está vivendo agora com o coronavírus está ressaltando muito para a gente essa experiência do passado. A gente está olhando para esse passado com mais atenção, com mais detalhes, e com certeza também a gente vai tirar novas perguntas para essa experiência passada. Então, eu prevejo que nos próximos anos a gente vai ter algumas teses muito interessantes sobre como a pandemia da gripe espanhola impactou na ordem internacional, na ordem global. Bom, ok. Então, a gripe espanhola tinha sido a última pandemia global, né? Aquela que realmente tinha impactado no mundo inteiro até o coronavírus. Só que da gripe espanhola para o coronavírus ocorreram muitas outras epidemias. Só que elas não tiveram a mesma abrangência ou a mesma virulência da gripe espanhola ou ou do coronavírus. Elas, em geral, foram epidemias mais localizadas, ou então elas foram epidemias que afetaram muitas pessoas em vários países, mas numa escala menor, como foi, por exemplo, a epidemia de AIDS. Na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre isso. A gente vai discutir o que foram essas epidemias localizadas, em particular aquelas que ocorreram na Ásia e na África, e como isso gerou, até agora mesmo para o coronavírus, uma resposta diferente. Como as sociedades asiáticas aprenderam muito melhor a responder ao coronavírus por causa dessa experiência dos últimos 25 anos, com
o SARS, com a gripe aviária, com a gripe suína. Então, tudo que a gente teve que aprender na marra no último ano, usar máscara, fazer isolamento social, ir para a quarentena, tudo isso, sociedades na China, no Japão, no Vietnã, em Singapura, tinham feito várias vezes nos últimos 25 anos. Para eles não era mais novidade. Então, eram governos e sociedades que já sabiam o que tinham que fazer agora. Então, essas sociedades reagiram muito mais rápido, com um senso de coletividade muito maior. Por exemplo, é impensável, num país como o Japão, você sair na rua sem máscara. Todo mundo vai te olhar torto. A pressão social em cima de você vai ser muito grande. O que não é o caso aqui no Brasil, onde as pessoas às vezes saem sem máscara porque elas querem se afirmar politicamente, mostrar que elas não estão sujeitas às mesmas regras de outras pessoas. E também um pouco, me parece, por esse desconhecimento, claro, né? Porque isso é uma experiência muito nova para nós no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, houve outras regiões do mundo com esse impacto mais forte da pandemia. E aí, como eu dizia para vocês também, praticamente todo livro sobre epidemias como o SARS, como a gripe aviária, como a gripe suína, todos esses livros terminam com um alerta de que epidemias desse tipo iriam se repetir, iriam acontecer de novo, mas numa escala maior. E talvez até mesmo numa escala global, matando milhões de pessoas. É impressionante. Eu realmente não tinha a dimensão, antes de mergulhar nessa literatura, do quanto esse alerta era constante, de como ele era frequente, de como ele aparecia em todos os livros. E aí eu passei para vocês, como atividade assíncrona dessa aula, um exercício que é assistir um pequeno vídeo do Bill Gates, um TED Talk do Bill Gates. É uma palestra de 15 minutos, uma palestra dele de 2015, portanto de 6 anos atrás, onde ele fala desse risco de uma pandemia global. E é muito impressionante, porque vocês vão ver que há 6 anos atrás ele estava descrevendo em muitos detalhes exatamente a situação que a gente está enfrentando há um ano. Então, não foi por falta de cientistas, não foi por falta de médicos, não foi por falta da previsão de especialistas de que a gente podia enfrentar um risco desse tipo. O que faltou foi que as autoridades políticas e que a opinião pública como um todo, que as sociedades como um todo, principalmente no Ocidente, ouvissem esses especialistas, acreditassem neles e tomassem as medidas necessárias para se proteger. E aí eu levo vocês para o cinema, né? Uma enorme quantidade de filmes catástrofes começam com os líderes políticos ignorando um cientista. Sempre tem aquele personagem do cientista que vai chegar com uma notícia bombástica, né? Assim, olha, a minha pesquisa mostra que os marcianos vão atacar a Terra, que o vulcão vai entrar em erupção, né? Que um asteroide vai colidir com o nosso planeta. E sempre tem lá o presidente, né? O ministro, não, isso não vai acontecer, está exagerando, eu não posso criar pânico na população. Então, há determinadas situações em que os cientistas são bem-sucedidos em convencer a opinião pública de que algo tem que ser feito. Tem outros casos em que eles não conseguem fazer isso. Eu diria para vocês que na questão, por exemplo, do meio ambiente, dos anos 60 para cá, houve um aumento muito grande da influência política dos cientistas, principalmente em questões ligadas ao clima, né? Mudança do clima. Tem outras áreas em que isso não aconteceu. O que a gente está vivendo agora na pandemia, acho que há uma valorização muito maior do trabalho do cientista, do trabalho dos médicos, dos profissionais de saúde, mas essa valorização não é consensual. Tem muita gente que não acredita neles, o que não leva até o fim, né, a crença no que eles estão dizendo, nos alertas que eles estão fazendo. Bom, encerro por hoje aqui a minha apresentação e abro agora para as perguntas, para as dúvidas, para os comentários de vocês. Vamos lá? Na verdade, não é uma dúvida, não, só uma curiosidade. Esse vídeo
dizer um que ele meio que preveria. Ah, então eu já vi. É bem interessante. É muito interessante e é curioso como esse vídeo acabou sendo usado para teorias da conspiração, né? Assim, uma das teorias da conspiração que circulam é que o Bill Gates tinha criado essa pandemia para depois vender a vacina, né? Porque, afinal, tem um vídeo dele de 6 anos atrás em que ele está descrevendo em detalhes o que está acontecendo agora. Então, as pessoas fazem todo tipo de conclusão, né? A pergunta do Arthur no chat, né? Vai haver um momento para a gente comentar as leituras, filmes de podcast? Sim. Podemos fazer isso em todas as aulas, né? Seja no momento inicial, quando a gente está começando a discussão daquela aula, seja no momento dos comentários finais. Mas, inclusive, é um momento muito importante, porque eu quero muito esse feedback de vocês. O que vocês estão achando dos filmes? O que vocês estão achando dos podcasts? O que vocês estão achando, né, de toda essa discussão? E eu acho que vocês vão ver, em especial quando vocês mergulharem na ficção, né, para o trabalho de grupo, que a ficção nos ajuda a entender as questões éticas, filosóficas, humanas da pandemia. Ajuda a gente a entender como as pessoas respondem de maneira muito diferente a essas mesmas situações que todos nós estamos compartilhando. Por isso é importante a literatura. A literatura ajuda a gente a se colocar no lugar de outras pessoas, de seres humanos que têm uma experiência de vida muito diferente da nossa. E essa capacidade de empatia é absolutamente fundamental para qualquer um que queira trabalhar com análise política. Em especial para análise de relações internacionais, né? Que envolve lidar com outros povos, outras culturas. Pode aproveitar também para tirar dúvidas sobre o programa da disciplina, né? Sobre alguma coisa que vocês queiram esclarecer. Estou aqui para isso também. Boa tarde. Eu estou com uma dúvida, assim, mais uma curiosidade mesmo. No começo da aula, o senhor falou da questão das pandemias nas cidades antigas, como elas se espalhavam e tal. E, assim, eu não sei se não ficou muito claro para mim, mas a questão do saneamento básico influencia ou é só mais a questão das cidades grandes, elas terem muitas pessoas assim, próximas? E trazendo assim, para os dias de hoje, como que isso é visto? O Ótima saneamento pergunta, básico. Melissa. Ótima pergunta. Sim, a falta de saneamento influencia e muito. Por exemplo, qual é uma das medidas básicas para a gente se proteger do coronavírus? Lavar a mão. Né? Lavar a mão com sabão, né? Porque o sabão, a gordura, mata o vírus. Lavar a mão pode parecer uma medida de higiene muito básica, e de fato é muito básica, mas ela só passou a ser algo consensual na medicina do século XIX em diante. Até o século XIX não era uma medida. Então, o médico podia atender um paciente ou fazer uma cirurgia, ele não ia lavar a mão. Ele não tinha essa noção de que era algo, né, importante. E no caso da falta de saneamento, muitas vezes essa contaminação podia se dar por meio das expressões humanas. Por exemplo, epidemias de cólera, né, que foi uma doença que se originou na Índia, mas com a expansão do colonialismo europeu e com a expansão do comércio, se espalharam pelo mundo. A gente teve epidemia de cólera no século XIX na Europa, na América Latina, na Índia, e que ela passa muito por água contaminada. Então, quando você não tem a água tratada, também piora muito, né, a situação de uma disseminação de uma epidemia desse tipo. Agora, uma pergunta que vocês não me fizeram, mas que também é algo que está presente agora, é o seguinte: numa cidade rica, ou com pessoas ricas, a gente tem acesso a saneamento básico. A gente tem acesso a boas maneiras de se proteger. Mas vamos olhar uma cidade como Rio de Janeiro. 1/4 das pessoas que moram no Rio de Janeiro vivem em favelas, onde muitas vezes elas não têm acesso a saneamento básico. Isso é um enorme problema. Isso facilita muito a disseminação de doenças. E aí vai desde uma doença, né, provocada pelo coronavírus, como aquelas que são provocadas por mosquitos, que vão estar ali se aglomerando em torno de água parada, né? O mosquito da dengue, por exemplo. Então, o saneamento básico, ou a falta dele,
são muito importantes também para explicar por que determinadas epidemias cresceram muito ou foram controladas. A gripe espanhola cresceu muito na Primeira Guerra Mundial, entre outras razões, porque as condições de saneamento nas trincheiras eram muito ruins. Isso facilitava muito a transmissão de doenças entre os soldados. E era uma guerra que mobilizou milhões de soldados. Mais perguntas? Maurício, aqui é a Marcele. Você comentou sobre um vídeo, né? Que estaria mandando como atividade assíncrona. Ele está no AVA? Não, ele está no programa. No programa eu coloquei o link para esse vídeo no YouTube. Ah, tá bom. Tá ótimo, então. Aliás, Obrigada. no programa tem tudo, né? Tem os links para o YouTube, tem os links dos podcasts, todo esse material está disponível online. Se vocês ainda não conseguiram acesso ao programa por meio do Dropbox, é só me passar um e-mail e eu compartilho ele com vocês. Tá bom. Eu vou começar a disponibilizar hoje na minha página da AVA os PowerPoints de todas as matérias que eu estou apresentando. Então, se quem está me dizendo, eu não tenho acesso à disciplina, não tenho acesso ao teu curso, Maurício, basta entrar na minha sala, que, se eu não me engano, é a sala 4, e todo esse material vai estar colocado ali. Quem não tiver acesso, me passa um e-mail. A gente está tendo muito problema com o LATIC, que é a unidade da UERJ responsável pela plataforma AVA. Então, para vários colegas, por exemplo, eles não estavam conseguindo ainda ver a sala, ou estavam vendo a sala de outro professor, quer dizer, essas coisas do período emergencial, mas no meu caso, acho que já está tudo funcionando bem. Então, também saindo dessa aula, eu vou disponibilizar o material tudo lá, e aí a cada semana, no final da aula, eu vou disponibilizar o PowerPoint, como eu fiz no semestre passado. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Bom, gente, então é isso. Fique em contato comigo por e-mail, a gente vai conversando. Né? E qualquer coisa, é só me enviar as perguntas, as demandas. Né? Para quem estiver fazendo as minhas outras matérias, sempre segunda e quarta, a gente vai estar se encontrando também. E as aulas desse curso vão estar sempre disponibilizadas no YouTube. Então, quando a gente fechar essa aula daqui, eu vou fazer o upload para o YouTube. Não precisa nem me pedir a gravação, nem nada do gênero. Eu vou encerrar a gravação agora, mas eu vou continuar aqui na sala para tirar dúvidas específicas da UERJ. A gente quer comentar sobre algumas outras disciplinas, sobre alguns outros problemas dessa volta às aulas. Ok? Mas pela aula de hoje, encerramos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês e espero vocês nas próximas semanas. Tchau, tchau. Obrigada, Maurício. Tchau, tchau.